com uma jornada para o reino celestial. Então, enquanto estamos aqui na terra, o reino de Deus já se instalou em nosso coração. Então, nós aprendemos isso através dessas lições. Então, ele já está acontecendo, mas chegará um dia que ele completará, quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja e levar para os altos céus. Lá nós habitaremos com o Senhor para toda a eternidade. Então, há um processo nesta jornada. Nós vimos aqui alguns passos desse processo. Eu gostaria só de fazer uma recapitulação aqui rápida. Primeiro, nós vimos a apresentação do reino. Vimos que o reino ele é celestial, o reino é imediato, ele é eterno, e assim é o reino de Deus. A segunda lição, nós recebemos um convite para o reino. O convite de Deus é feito a todos os desafortunados. O convite de Deus é feito a todos os sobrecarregados, e o convite de Deus é feito a todos os pecadores. A terceira lição que nós vimos é a divulgação do reino. Nessa divulgação, nós vimos que precisamos divulgar o reino em todo o tempo, devemos divulgá-lo em todo lugar, devemos divulgar com a nossa família, devemos divulgar com urgência e devemos divulgar com responsabilidade. A quarta lição que nós vimos é a bagagem que devemos preparar para a nossa viagem ao reino. Então, essa bagagem, ela requer alguns elementos indispensáveis. O primeiro elemento indispensável é a fé em Deus. Segundo elemento indispensável na nossa bagagem é a perseverança. O terceiro elemento, a obediência. O quarto elemento, a gratidão. Então, esses são os elementos indispensáveis na bagagem para o reino. A quinta lição foi a vestimenta do reino. Estou fazendo aqui um resumo rápido. A nossa vestimenta deve ser de acordo com o nosso manequim, como cristão, como santo, como servo de Deus, como filhos de Deus, assim devemos nos vestir. A nossa vestimenta deve ser de acordo com o nosso novo estilo de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, então tudo se faz novo. A nossa vestimenta deve ser de acordo com a nossa nova tendência. Qual é a nossa nova tendência? De obediência, vestes que refletem a glória de Deus. E a nossa vestimenta deve ser de acordo com nossos novos acessórios. Nós falamos aqui de alguns acessórios que nos serão incorporados no reino, como por exemplo, as coroas ou os galardões que Deus promete para nós. A sexta e penúltima lição, nós vimos o caminho para o reino. Então é preciso, para seguir esse caminho, é preciso seguir o mapa, é preciso evitar as distrações e é preciso manter sempre viva a expectativa da chegada. Então essas foram as 6 lições que nós aprendemos aqui nessa jornada e hoje chegamos à última lição, a chegada no reino. Então nada melhor, depois de uma grande jornada, avistar o lugar que nós almejamos. Avistar, e não só avistar, mas entrar neste lugar de adoração, nesse lugar de perfeição. E aí, para que a gente possa introduzir essa mensagem, eu gostaria de abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia, você pode abrir em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aí do versículo 1 a 8. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Apocalipse 21, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Tua casa, podendo Te cultuar, Te adorar, com toda a liberdade que temos, e queremos nesse instante, Senhor, pedir-te que o Senhor fale conosco por meio desta mensagem, que o Senhor desperte dentro de nós um desejo maior de Te servir, de Te obedecer, de fazer sempre a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos ajuda a andar em obediência à Tua santa palavra, para que diante de toda essa série que nós apresentamos aqui, observando bem, Senhor, alguns detalhes que precisam ser moldados, corrigidos em nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a vivermos vidas santas, vidas que verdadeiramente Te agradam. Pois assim, Senhor, Te oro, Te agradeço e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, a nossa 7ª lição e última dessa série de mensagens sobre uma jornada para o reino celestial é a chegada no reino, ou ao reino. A chegada é vista aqui em Apocalipse capítulo 21, claramente declarada pelo próprio Senhor. Então Jesus, ele apresenta esta visão a João, quando estava preso em Pátimos, na ilha de Pátimos, e ali naquela prisão, João tem uma visão do céu. Ele vê tudo como será o reino dos céus, declarada pela boca do próprio Senhor, nosso Senhor Jesus. Aquele que nos prometeu, lá em João 14, não sei se vocês lembram, vou preparar-vos lugar. Então, quando ele fez aquela promessa, logo em seguida, ele apresenta a João que já está consumado. O plano dele já está pronto. O reino dos céus já está pronto. Quem precisa se aprontar somos nós. O mundo é que precisa se aprontar para então habitar com ele no céu. Mas como assim, pastor? Há uma preparação, toda uma preparação para esse reino. Então é necessário que nós nos moldemos ao Filho de Deus. Nós copiamos a sua índole, o seu caráter, a sua pessoa, nos tornando verdadeiramente cristãos. Porque a palavra cristão, ela traz uma ideia de alguém que está imitando a Cristo, um pequeno Cristo, um exemplo daquele que segue a Jesus. Então assim nós precisamos moldar este caráter, este homem, fazer morrer a velha natureza e renascer neste novo homem, para que Deus seja honrado e glorificado através da nossa vida. Então, o texto lido aqui em Apocalipse 21 é declarado, então, um novo céu e uma nova terra. Este é o lugar de habitação do povo de Deus, daqueles que estão preparando-se para este grande dia. E esta preparação ela é bem clara, quando no verso 8, no final do texto que nós lemos, diz então, quem não vai herdar o reino dos céus? Quem não vai entrar naquele lugar? Quem não se preparou, quem continuou vivendo a vida aqui na terra, como se nada tivesse acontecendo, vivendo as práticas do mundo, as práticas pecaminosas. Eu queria só reforçar com a leitura deste último verso, versículo 8.
Primeiro ele diz no verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago ardente com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, diante de um testemunho de vida, diante de uma vida consagrada a Deus, nós receberemos dele um grande privilégio. Poderíamos assim colocar como alguns benefícios que nos serão reservados somente para o cristão, somente para o crente, somente para aquele que vive na dependência de Deus. A este é prometido alguns benefícios, mas aqueles que preferiram permanecer nos desejos da carne, satisfazendo a vontade da carne, estes vão pagar alto preço, a punição eterna, onde serão lançados no lago de fogo. Eu já falei aqui algumas vezes, mas só repetindo, reforçando a ideia, se alguém tem medo de ir para o inferno, saiba que existe um lugar pior do que o inferno, se chama lago de fogo, onde a Bíblia diz que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então lá é um local que não tem mais escapatória, nem no inferno, né? Mas lá não tem escapatória. Aquele que lá chegar, a punição é eterna. Assim também com aquele que chegar no céu, receberá o benefício da eternidade ao lado de Deus. Então vejamos o que nós podemos extrair de lição para nós nesta noite, através desse texto. Após uma grande jornada, nada melhor do que alcançarmos o objetivo e recebermos os benefícios de todo o sacrifício do percurso. Imaginemos, irmãos, na nossa vida cotidiana, diária, nós nos esforçamos sempre motivados com o resultado, o que nós vamos ganhar com isso, né? Então, o ser humano, geralmente, ele é motivado por isso, por resultados. Por exemplo, depois de um ano de muito estudo, receber a aprovação. Então, depois que você passou um ano todo estudando, quando você vai lá receber o seu resultado das provas, você foi aprovado. Essa é uma grande alegria, é o benefício que nós esperamos. Depois de uma longa viagem, contemplar a beleza do lugar. Por exemplo, vocês aqui moram num paraíso, né, próximo da praia. Eu conheci alguns irmãos lá do Cariri. Então a praia mais perto do Cariri é aqui, Aracati. Mas eu morava em Fortaleza, quando eu fui para o Cariri, conversando com alguns irmãos, e eles perguntaram, tu mora perto da praia? Porque esse irmão que estava me perguntando nunca tinha ido à praia. Eu disse, moro, fica 17 quilômetros da minha casa para a praia. Disse, rapaz, é muito perto, 17 quilômetros, eu ia até correndo. Eu queria ir para a praia, todo final de semana eu estava na praia, se eu morasse em Fortaleza. E é interessante, às vezes eu passava quase um ano sem ir na praia. Talvez aqui no Aracati aconteça a mesma coisa, vocês moram bem próximo da praia, eles passam meses sem pisar numa praia. Assim, a pessoa que está distante, que tem esse desejo de conhecer, de estar naquele lugar, ele valoriza mais isso, né? Então, numa jornada, quando você está indo para um lugar, e ao chegar naquele lugar, contemplar aquilo é uma satisfação, é o benefício de todo o esforço que você teve para chegar naquele lugar. Também você poderia usar como exemplo, depois de muito trabalho, receber o pagamento, né? Depois de um mês de trabalho, chegar no final do mês e poder receber o soldo, né? o dinheiro ali do suado que você gastou, seu tempo, seu esforço. Então são os benefícios da vida. Sabemos que depois de todo o esforço, teremos recompensas, e recompensas maravilhosas. Vejamos então que recompensas nos aguardam no reino celestial. Então a mensagem de hoje, eu separei aqui 7 recompensas. Vou tentar ser mais rápido possível, mas 7 recompensas para a gente, que está reservada para aquele que tem se esforçado na obra de Deus, em obedecer a Deus, em seguir a palavra de Deus. Vejamos quais recompensas são essas. A primeira recompensa
é ouvir o bem-vindo de Deus. Quando você chega na casa de alguém para uma visita, e você é bem recebido, a pessoa diz: "Ô rapaz, seja bem-vindo, entre, quer tomar uma água, um suco, um café?" Você se sente bem naquela casa. Mas quando você chega na casa, o camarada só bota a cabeça na porta, diga: "O que é que você quer?" Responde você da porta mesmo, não deixa nem você entrar na casa. Isso, pelo amor de Deus. Então não vale a pena uma viagem dessa, né? Eu perdi a viagem, porque fui, não entrei nem na casa da pessoa, né? Então imagina só, irmãos, nós vamos chegar no céu, e quando chegar lá, quem nós vamos encontrar? O próprio Deus, no qual Ele vai dizer palavras de graça, palavras abençoadas à nossa vida. E estas palavras estão registradas lá em Mateus, capítulo 25, verso 23. Disse-lhe o Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Entra no lugar de alegria, entra no lugar de satisfação. Todo esforço, todo sacrifício, toda dificuldade que enfrentamos aqui na terra, sobre o pouco que Deus nos concedeu, está nos reservado o muito lá no céu. O muito, irmãos, às vezes a gente usa essa ilustração, né, ou essas palavras, aplicando para a área financeira. Mas, na verdade, o muito aqui traz a ideia de comunhão, da presença de Deus. Nós vivemos aqui na terra com pouco de Deus. Um pouco porque somos limitados, porque até mesmo buscamos pouco ao Senhor. Mas lá no céu não, vai ser diferente, porque teremos a presença dEle contínua, diária e plena, perfeita. Aprenderemos diretamente de Deus. Lá vocês não vão ter que ouvir a voz do pastor Sibério, vocês vão ouvir a voz do próprio Deus. Lá vocês não vão ter que vir para a escola dominical e a igreja está fechada, né? Não tinha ninguém lá para me ensinar hoje. Não, lá vai ter sempre alguém para te ensinar. O próprio Deus estará a nos ensinar dia e noite. Mas as palavras de bem-vindo do Senhor, estas são as mais valorosas. Ouvir do próprio Deus: "Muito bem, servo bom e fiel." A nossa fidelidade, irmãos, muitas vezes a gente faz aqui na terra esperando que o homem reconheça, esperando aplausos, esperando alguém te reconhecer e dizer: "Rapaz, que serviço bonito, que coisa boa." E às vezes a gente não recebe isso do homem, mas saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque Ele há de nos premiar, há de nos recompensar, há de agradecer. "Você foi fiel, muito bem, meu servo, você fez tudo aquilo que eu determinei que você fizesse. Por esse motivo eu te digo, agora entra na grande alegria, na satisfação da morada celestial." Aí sim, vale a pena ouvirmos estas palavras benditas de Deus. A segunda recompensa que receberemos ao chegar no céu é o fim de todo sofrimento. Você tem sofrido aqui na terra? Alguns sofrem por dificuldades financeiras, outros sofrem por dificuldades de saúde, outros sofrem ausência de alguém querido. Há muitos motivos de sofrimento. Tem pessoas que sofrem por antecedência, são os ansiosos. Tem outros que sofrem pelo que já passou, são os depressivos. Então, há sofrimento para todo lado, de todo jeito. Você escolhe o qual que você prefere. Eu não prefiro nenhum, eu preferia não sofrer, né? Mas se estamos aqui na terra, vamos ter que passar por sofrimento. Porque mesmo quando não sofremos por qualquer mal que seja deste, sofreremos porque somos fiéis a Deus. Os crentes são perseguidos, irmãos. Aqueles que são fiéis ao Senhor, esses serão perseguidos. E nós sofremos
porque queremos obedecer a Deus, queremos fazer as coisas certas, e as pessoas vão nos chamar de bobos. Ah, tu está sendo enganado, é isso, é aquilo, deixa de ser bobo, aproveita a vida só é uma. É por isso, e por esses e outros motivos que a gente sofre. Muitos são os motivos do sofrimento, mas uma coisa é certa, o fim dele está próximo, o fim do sofrimento está próximo. E quem quer acabar com o sofrimento? Quem quer aqui se livrar do sofrimento? Só eu? Amém, todos nós, né? Graças a Deus por isso. Então veja só, Apocalipse 21, verso 4, ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este versículo, irmãos, me faz assim meditar mais profundamente sobre um aspecto que é muito dolorido para nós, que é a despedida de um ente querido. Quando perdemos alguém que amamos, durante essa pandemia, né, muitas pessoas perderam familiares, amigos, e a falta da presença daquela pessoa na nossa vida é um vazio, que a gente aprende ou se acostuma a conviver com ela, mas ela não vai embora. Eu perdi meu pai já faz 34 anos, mas para mim é como se fosse ontem. Na minha mente não sai a imagem dele. Eu consigo, se eu fechar os meus olhos, eu consigo vê-lo na minha frente. Eu amo meu pai e espero encontrá-lo. Não sei se vou, mas se eu chegar lá no céu e não encontrar, certamente eu vou chorar a ausência dele. Mas o Senhor imediatamente vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Filho, não se preocupe, aqui tem algo melhor para você. Não vou mais sentir esse vazio no meu coração, da ausência do meu pai, porque Ele vai suprir essa ausência. O próprio Deus vai me encher de alegria, do qual eu não sentirei mais falta. Alguns dizem, mas como vai ser isso? Lá no céu então Deus vai apagar nossa memória? Eu não sei como vai ser, lá nós vamos descobrir. Mas uma coisa é certa, por esse motivo eu não sofrerei mais, porque Deus vai enxugar as minhas lágrimas. Deus sabe o que me machuca, Deus sabe o que faz falta no meu coração, o que me traz tristeza, e isso Ele vai tirar por completo da minha vida, porque lá sim eu terei a alegria plena, o gozo de viver com o Senhor, a alegria de ser saciado por Deus, e nada mais me fará falta, porque o Senhor será o meu eterno pastor. Assim eu terei a alegria da vida eterna. Aqui no texto, né, em Apocalipse 21, 4, além de enxugar as lágrimas, ele diz que a morte já não existirá. Não havendo morte, não haverá mais doença. Não havendo doença, não haverá mais dor. Não havendo dor, não haverá mais pranto, por que chorar? Então veja, é assim que a alegria será completa em nosso coração, e assim todo sofrimento terá fim quando chegarmos no céu. E essa é uma recompensa de todo o sofrimento que passamos aqui na terra. Ao chegar no céu, Deus vai nos saciar ao ponto de não sentirmos mais essas dores, e assim termos a alegria plena de poder habitar no reino de Deus. Terceiro benefício, ao chegarmos no céu, nos está reservado um banquete. Olha aí, irmão Ismar, o pastor que gosta de fazer uma visita, né? Lá, ó, já está me esperando o banquete, viu? Às vezes eu espero aqui um convite para um banquete, mas demora, rapaz. Mas lá no céu está garantido. Nós temos um banquete. Irmãos, e é interessante esse banquete. Tem um adentro aí desse banquete, né? Que esse banquete será realizado durante um período em que na terra estará acontecendo a grande tribulação. E a Bíblia diz que o período da grande tribulação é um período de 7 anos.
7 anos de uma aflição imensa, como nunca se viu na terra. Então, não imagine vocês que a gente já está passando pela tribulação. Tem alguns que dizem, né, tem esse pensamento. Não, nós já estamos passando pela tribulação. Isso aqui não é nem a sombra do que nós vamos enfrentar. Fome, peste, muitas coisas piores vão acontecer. A pessoa vai desejar tirar a própria vida e não consegue. É o sofrimento maior que está reservado para esta terra, para assim julgar a terra e julgar os homens. Mas, durante esse período, a Bíblia diz que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, antes de iniciar a tribulação. É o pré-tribulacionista. Antes da tribulação, a igreja é arrebatada. E aí, neste período, nós teremos as bodas do Cordeiro. Vamos ler aqui Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro ocorrerá então durante esse período de 7 anos. O que são as bodas? As bodas é a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Então, se você nunca casou, não sei se tem alguém aqui que nunca casou, né? Está na expectativa ainda, não se desespere. Você ainda vai casar. Se não for aqui na terra, vai casar com o Senhor lá no céu, né? Então, que bênção maravilhosa, né? Que noivo maravilhoso. Então, não se desespere, Virgínia. Saiba que está reservado. Deus está preparando o seu noivo, né? E aí vai acontecer. Se não for aqui na terra, no céu já está garantido, né? Então, mas entenda o seguinte. Então, é um período de festa. As bodas é um período de festa. Um período de banquete. Vamos nos banquetear lá no céu, junto com o Senhor. Veja que grande festa, que vai durar quanto tempo? 7 anos. Enquanto o povo está aqui na terra sofrendo, nós estaremos lá no céu, ó, segurando aquela coxinha de peru, né? Eu não sei se é isso não, estou brincando aqui. Mas eu não sei o que é que você gosta de comer, talvez Deus faça uma graça, né? Dê o prato que cada um gosta de comer, e aí vai ter a especialidade de cada um, não sei. Com certeza vai ser algo que você vai comer e vai se alegrar tanto que você nunca provou algo tão maravilhoso, porque vem do Senhor e certamente do Senhor só vem coisa boa. Então este é o terceiro benefício, ou terceira recompensa que alcançamos ao chegar no céu. Quarta recompensa, os galardões. Eis aí a promessa do Senhor para aqueles que servem a Deus com dedicação, com alegria, com todo o empenho. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Os galardões, irmãos, são prêmios reservados aos servos de Deus. Há prêmios, a Bíblia chama esses prêmios de coroas. A Bíblia fala sobre 5 coroas. Em uma outra oportunidade eu posso pregar para vocês sobre as 5 coroas. Mas entenda, há 5 prêmios que serão dados distintamente a pessoas de acordo com o seu trabalho, o que ele executou aqui na terra. Há uma coroa que vai ser dada a todos, a coroa da vida. Essa todos nós receberemos. É uma promessa de Deus, a todo aquele que crê no Senhor Jesus, receberá a coroa da vida. Mas há outras coroas que serão dadas de acordo com o trabalho que executaram. Aqueles que ganharam almas, aqueles que pastorearam, aqueles que foram fiéis, aqueles que morreram sem negar a fé. Então, há prêmios, recompensas, galardões apropriados para cada grupo de pessoas. E assim,
Deus faz essas promessas na Escritura. Não temos tempo para aprofundar esse material, mas entenda isso. É uma promessa e Ele está dizendo que virá. E Ele virá sem demora. Qualquer momento, nosso Senhor vem para nos levar, e quando Ele nos levar, Ele vai então nos conceder estes galardões, estes prêmios, e Ele retribuirá segundo as nossas obras. Então, para quem acha que Deus nos salva e manda nós nos sentarmos no banco de uma igreja e pronto, eu não fui salvo para lustrar banco de igreja, eu sou salvo para levar a palavra de salvação aos perdidos. Então nós somos salvos para salvar. Esse é o papel do cristão, esse é o papel do crente. O crente não pode se acomodar, não pode achar que a vida cristã é só ir à igreja no domingo, na quarta-feira, na escola dominical. Eu já fiz a minha parte. Irmão, é muito mais do que isso. A vida cristã é uma vida de dedicação, de esforço, de abnegação. É negar a si mesmo e assumir o lugar de Cristo aqui na terra. Ele nos deixou para vivermos a sua vida, porque Ele morreu a nossa morte. Por isso nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo plenamente pela graça de Deus, para a graça de Deus. E assim nós possamos viver glorificando ao Senhor e adorando com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Então Deus espera o nosso trabalho, o nosso esforço. Façamos isso não para a salvação, mas façamos isso porque fomos salvos. Eu sou salvo para servir. Então, eu não sirvo para ser salvo, mas eu fui salvo para servir. Em quinto lugar, temos então aí o grande direito do reinado. Além de um galardão de coroas que nós vamos receber, nós também receberemos o direito de reinar juntamente com Cristo. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. No início da minha fé, eu tinha uma certa dúvida sobre essa questão de reinar com Cristo. A gente vai reinar sobre quem? Os salvos vão tudo para o céu e os não salvos vão para o inferno. E a gente vai reinar sobre quem? Então eu tinha essa dúvida. E aí, estudando a Escritura, o Senhor foi abrindo o conhecimento, me dando luz, e eu pude contemplar então a quem nós iremos reinar, ou quando acontecerá esse reinado. Então, logo após os 7 anos de tribulação, Jesus Cristo vai descer, aprisionar Satanás, e vai instalar um reino aqui na terra, e este reino se chamará um reino milenar, porque terá a duração de 1000 anos. Então, durante esse período, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer do céu. Não sabemos se ela vai ficar na terra, se ela vai ficar flutuando nas nuvens, mas lá é a habitação dos crentes, lá é a habitação do Senhor Jesus. E de lá, nós desceremos para a terra e reinaremos sobre os povos durante esse 1000 anos. Então esse será o período de reinado com Cristo. Logo após esse período de reinado, nós vamos para o novo céu e a nova terra. Então Deus está preparando um lugar especial onde nós habitaremos. Tanto aqueles que já estão na Nova Jerusalém, quanto aqueles que serão salvos após este milênio. E aí então habitaremos todos juntos com o Senhor, e haverá só um Senhor, só um Deus, só um Rei, e Ele reinará sobre todos. Mas Ele não vai nos dar esse privilégio, o privilégio de reinar junto com Ele, num período de 1000 anos. E esse é um motivo de muita alegria, né? É um prêmio que nós não merecemos. Já pensou? Comedorzinho de feijão desse, chegar lá e
e ter essa moral, né, de reinar com Cristo, de representar o reino de Deus, mas nós já somos esses representantes aqui na terra. Nós já estamos reinando com Cristo, no sentido de que já fazemos parte do reino e já podemos propagar, anunciar este reino aqui na terra. Então devemos fazer este papel, juntamente com o Senhor, né, de anunciar este reino, o reino de luz, o reino de salvação. Então Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É justamente aqueles que foram arrebatados. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Esses não serão julgados para condenação. Não haverá segunda morte. E aí ele continua dizendo: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então esta segunda morte é a condenação eterna. É quando Deus lançará para toda a eternidade o diabo, os seus anjos e todos os seus seguidores. Lá será a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Sexto e penúltimo aí benefício que nós vamos receber quando chegar no céu, o acesso à morada. Tem uma historinha que já ouvi muitas vezes, já contei aqui na igreja, mas vou repeti-la, né? Diz que o camarada chegou no céu, bateu naquela porta imensa, de repente a porta se abre e sai um anjo. E o anjo diz: diga o que é que você deseja. Diz: não, eu vim lá da terra para entrar no céu. E o que você trouxe aí? Ele vinha arrastando um saco pesado. Ele disse: deixa eu ver o que foi que você trouxe. Ele abriu o saco e lá tinha vários tijolinhos de ouro, né? Paralelepípedos. Rapaz, que coisa bonita, né? Você passou a sua vida todinha juntando isso lá na terra? Isso foi. Rapaz, mas você perdeu tempo. Porque olha aí o que é isso aqui no céu. Aí abriu as portas, estava lá os tijolinhos do chão, né? Então o calçamento do céu eram as barrazinhas de ouro. Você olha aí, você passou o tempo todo juntando pedra lá na terra, não tinha coisa melhor para fazer, não? Então, quando nós chegarmos no céu, irmãos, devemos estar preparados. Devemos ter tido uma vida dedicada ao Senhor, para que então, ao chegarmos lá, nós só vamos ser satisfeitos, alegres. Agora, se a pessoa não tem satisfação em fazer a obra de Deus aqui na terra, como é que ele vai ter alegria lá no céu? Uma vez eu encontrei um camarada que ele foi sincero. Eu perguntei a ele se ele queria morar no céu, ele disse que não queria não. Disse: rapaz, tu não quer ir para o céu? Eu quero nada. Por que tu não quer ir para o céu? Rapaz, lá só vai ter crente. Um bocado de pastor pregando, eu lá vou querer ir para o céu, homem. Nem de crente eu gosto, nem de pastor. Então eu prefiro ir para o inferno, lá vai ter um carnavalzinho, talvez tenha uma cerveja, alguma coisa assim. Então eu prefiro ir para o inferno. Então, por um lado ele foi sincero, apesar de não saber o que é que encontrará lá no inferno, né? Ele está deduzindo. Só que, para derrota dele, o que ele vai encontrar no inferno não é festa não. É sofrimento eterno. Mas nós receberemos este privilégio de morar com Deus, ter acesso à morada de Deus. Não importa onde nós vamos morar, se for no céu, está valendo. Uma vez conversando com uma amiga, ele disse assim: rapaz, chegasse lá no céu, tivesse um barraquinho de taipa, colado assim no muro do céu, eu já estava feliz. Enquanto mais chegar lá no céu e morar no palácio de Deus, rapaz, é maravilhoso demais. E é este acesso que nós vamos ter. E aí João 14, 2 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nosso Senhor Jesus, na sua generosidade, nesse seu amor tão grandioso, Ele promete que nós vamos habitar, morar na sua casa. Onde Ele habita, lá nós iremos morar. Então que
Que maravilha, irmãos. É um acesso que nós não temos nem como calcular o valor disso. Morar com Deus no céu. Morar em um palácio. Isso é maravilhoso. Lá está reservado e preparado para a nossa chegada. E por fim, sétimo recompensa que iremos receber ao chegar no céu é o prêmio da eternidade. Irmão, se você não entende como funciona a eternidade, certa vez uma criança chegou para o pai e perguntou, criança tem umas perguntas difíceis, né? E ela perguntou para o pai, pai, quanto tempo dura a eternidade? O pai pensou, tentou calcular, fazer uma conta. Espera aí, meu filho. Ele olhou assim para o jardim, tinha um pássaro voando. Está vendo aquele pássaro ali? Beija-flor? Biquinho bem fininho. Imagina esse pássaro indo até o mar, pegando uma gotinha de água no bico dele, voando, até sair da atmosfera e jogando aquela gota de água lá na atmosfera. E aí ele vai e volta, até secar o mar. Quando ele secar o mar, a eternidade está só começando. Então, não tem como calcular. É algo que não tem fim. A ideia é essa. Então, imagine, irmãos, o que nós estamos trocando. Uma vida aqui na terra, pela eternidade lá no céu. Mesmo a gente dedicando a nossa vida a Deus aqui nessa terra, Deus ainda nos dá o privilégio de gozar das alegrias desta terra. Poder casar, poder formar família, poder viajar, poder comprar coisas que às vezes nos alegra. Deus nos dá condições de ter tudo isso. Mas tudo isso não deve encantar os nossos olhos, nem nos aprisionar aqui. Devemos entender que o que Deus está preparando é incomparavelmente melhor do que qualquer vida aqui nesta terra. É o que Deus está preparando para nós. Por isso que vale a pena. Por isso que a gente deve nos alegrar com o prêmio da eternidade. Rapaz, eu não tive tudo o que eu quis aqui nessa terra, mas eu sei que lá no céu Deus me dará tudo o que eu quiser. Tudo estará disponível a mim. Eu terei direito de entrar no palácio, de deitar na cama de Deus. Eu não sei nem se Deus dorme, tem cama, né? Com certeza não, né? Mas, sei lá, pode ter uma lá só de enfeite, né? E aí eu vou ter direito de fazer tudo vai estar livre. Vou ter esse direito como filho. Então veja que maravilha. Abrir a geladeira de Deus. A gente está brincando aqui, irmãos, mas é calculando, né? Medindo e tentando aqui facilitar esse conhecimento, essa percepção do que é passar a eternidade ao lado de Deus. Ter o direito de estar junto de Deus, de falar com Ele qualquer coisa. Às vezes os irmãos chegam para mim e fazem perguntas difíceis. Pastor, isso assim. Eu digo, irmão, essa eu não tenho uma resposta. Mas eu prometo a você, quando nós chegar lá no céu, eu vou pegar a fila junto com o irmão para ouvir essa resposta aí. Porque às vezes nós não temos. Deus não deu todas as respostas. Tudo que a gente quer saber sobre Deus, não existe essas respostas todas. Mas existe uma coisa. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus, Ele revelou a nós. Então, se você já sabe tudo que Deus quer, tudo que Deus revelou, você está de parabéns. Mas tem gente que não conhece nem o que Deus quer e quer conhecer outras coisas que Deus nem revelou. Então, eu estou perdendo meu tempo. Não perca seu tempo com isso, não. Ah, será que Adão tinha umbigo? Sabe para que eu quero saber se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo? As questões que as pessoas fazem, né? Eu lembro de um rapaz que, evangelizando, ele disse que só ia aceitar Jesus se um anjo descesse do céu e falasse com ele. Eu disse, eis aqui o anjo do Senhor. Ele disse, não, mas não é esse tipo de anjo não, aquele com as asinhas, né? Eu disse, não, meu amigo, aí é mais difícil, né? Isso aí já passou esse tempo aí. Agora o anjo do Senhor é aquele que fala da palavra de Deus para você. É o mensageiro de Deus, que a palavra anjo significa mensageiro. Então nós temos a palavra de Deus,
Quando transmitimos essa palavra para outra pessoa, somos anjos de Deus, porque estamos transmitindo a mensagem de Deus àquela pessoa. Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Essa é a promessa do Senhor, que nós receberemos o prêmio da eternidade, habitar com o Senhor, ter a graça de Deus contínua em nossa vida e ainda reinar com Ele. Então, louvado seja o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Concluindo então. Meus queridos, nossa jornada ao reino celestial já começou. Agora, precisamos ser perseverantes, prosseguindo firmes para o alvo, e então alcançaremos a vitória que nos está reservada para toda a eternidade. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então o Senhor tem feito a sua promessa. O Senhor tem apresentado a nós tudo o que Ele tem preparado. E a pergunta é: você está preparado para ir morar no céu? Não sei você, mas eu estou lutando todos os dias para que eu possa ser encontrado fiel. Espero que você se esforce da mesma forma, andando em direção ao céu, seguindo o exemplo de Cristo, obedecendo a sua palavra, e assim estaremos prontos para o dia que o Senhor vier nos buscar, seremos alcançados por Ele em fidelidade e obediência, e assim habitaremos com Ele para sempre na glória dos céus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder te cultuar, de te adorar, de apresentar ao Senhor, ó Pai, a nossa adoração, como também nossas vidas diante do teu altar. Colocamos, Senhor, a vida de cada um aqui presente diante do Senhor. E eu peço que nesse momento, ó Pai, o Senhor nos ajude a fazer um escaneamento, observar, olhar para dentro de nós e ver como temos levado a nossa vida cristã. Se verdadeiramente temos sido fiéis, se temos cumprido a Tua vontade, praticado boas obras, feito, ó Pai, com que o Teu nome seja glorificado através de nós. Se essa tem sido, Senhor, a nossa conduta, louvado seja Deus por isso, estamos preparados para a vinda do Senhor, como diz a Escritura, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se há algo, ó Pai, em nós que ainda precisa ser corrigido, que nesta noite o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que tenhamos, ó Pai, a disposição, o interesse maior de colocar as nossas vidas em Tuas mãos e fazer com que o Senhor nos molde em conformidade com Teu Filho Jesus, para que sejamos, ó Pai, verdadeiramente filhos Teus, andando em obediência, sendo luz, vivendo em santidade e proclamando o Teu nome. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se os que dentre nós, hoje, alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero, pastor, andar nesse caminho, eu quero entrar no reino dos céus, eu quero fazer parte desse reino. Se você ainda não fez sua confissão de fé, este é o momento. Levante a sua mão, eu estarei orando por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e receber dele esses benefícios maravilhosos de morar no céu? Levante a sua mão e eu poderei orar por você nesta noite. Deus Santo e Pai querido, em Tuas mãos entregamos a vida de cada um aqui presente. Te pedimos, ó Pai, que esta palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê direção sempre, que possamos, ó Pai, seguir sempre o Teu Filho Jesus, porque Ele sim é o único caminho que pode levar ao Senhor, e assim possamos, em obediência, em servidão, Te sermos servos e fazermos, ó Pai, a Tua santa vontade.
perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a nos moldar em conformidade com Teu Filho, para que assim possamos viver a plenitude do Evangelho, vivermos, ó Pai, a graça de aguardar a Tua vinda, que será a qualquer instante, e assim estejamos preparados para esse encontro nos céus. Pois em nome de Cristo Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.